Edward Hine é absurdo, porque aquele livro dele, Sartre, é básico de básico, assim, é o primeiro livro que eu indico sempre, não só para iniciantes, para quem não conhece, porque se não conhece aquele livro, tem que ler, se for leitor de Sartre. Porque Luciano, você está tão por dentro que você fala quase... É o livro de Borja. Sim, Né? Como se o todo Gerd, mundo é o Gerd, aí. um amigo de infância, porque foi efetivamente a primeira introdução ao Ser e o Nada que eu li, e eu conheço de memória trechos enormes daquele texto, inclusive da parte que é a mais legal, né, quando ele coloca Sartre como o último dos metafísicos, e tem um argumento forte ali que eu tive, a um dado momento, que fazer um esforço para produzir uma argumentação contrária, né? Então, ele é muito importante, seja para criticá-lo, né? Porque a náusea... Ele associa o Sartre muito diretamente ao Descartes e tal, e eu vou falar disso mais para frente, né? Isso vai ter uma importância, mas por hora, um erro horrível, né? O Gergorai tem que constar lá na bibliografia, assim como ele consta no corpo do texto. Isso, para depositar o trabalho, claro, vai ter uma outra revisão. Né? Se ainda passou algum erro e a gente achar, a gente corrige. Bom, agora falando, já disse, né, do aspecto técnico, né? Eu fiz um estágio pós-doutoral. Bom, a primeira questão é a mais complicada delas, porque o meu objetivo era estabelecer espaços de argumentação e, nesse sentido, colocar o Sartre para debater com autores que... Eu não sei, eu conheço bem o Walter Benjamin, conheço bem e poderia utilizá-lo como filósofo, como um desses, não utilizei, mas seria... Mas os demais autores, mesmo Gilberto Velho, eu lamento a honestidade em dizer, e eu fiquei um pouco preocupado com isso na nossa conversa no Rio, por sequer conhecer esses autores, é essa a resposta à sua pergunta. Só que isso não me se apresenta assim, o aspecto de eu não ter debatido a memória social, não se apresenta como desprezo dessa área, mas ao contrário, como um foco, né, um ponto de vista que eu queria fundar em Sartre. Tanto que eu faço um esforço para mostrar o ponto de vista de Sartre. Toda aquela definição da introdução, o senhor até cita, página 5, você cita até da página 5 a 19, é uma tentativa de trazer o debate para um ambiente filosófico estrito, tomar o cuidado de dizer que ele é situado, que por mais que eu queira utilizar elementos dessa análise fundada na doutrina da liberdade do Sartre, ela precisa ser atualizada, porque ela está situada. Então, o objetivo ali era justamente me safar, de certo modo, da necessidade de uma pesquisa exaustiva sobre a questão da memória, até porque isso é só uma parte, uma pontinha do iceberg, quando você indica autores que trataram da memória social. Tem todo o aspecto que eu também fiz o cuidado de manter um espaço, que é o ambiente da psicologia, que vai ter um outro aporte, né, muito diferenciado. Porque por mais que haja um eco de fundo que debate com essas áreas, eu justamente tentei isso. E quando eu tomo como pressuposto que a ontologia é o mais fundamental, eu estou, de certo modo, dizendo claramente de onde eu estou falando, o que não justifica, né, não ter esses autores, mas, por outro lado, também não significa desprezá-los, mas significa um recorte fundamental e necessário, porque a temática, pela sua amplitude, se ela se submetesse à metodologia da ciência e história, ficaria impossível. Eu teria que admitir que o Foucault tem razão contra Sartre, quando Foucault vai dizer que o Sartre mitifica a história, que o Sartre fala da história da Europa, como se não houvesse o resto do mundo. Então, essas críticas, que são já subsequentes, elas ocorrem de um ponto de vista que Sartre adentra esse debate de áreas que tem o seu... Ele não vai sofrer isso apenas em relação à história, mas é bom lembrar também, né, quando Lévi-Strauss, né, a crítica do Lévi-Strauss, também as ciências sociais, elas vão ter esse alvo, e Sartre como esse alvo. E a impressão que eu tive é que quando adentra esse debate, ele poderia ser defensável, a tese do Sartre poderia ser defensável, mas isso teria que ser feito hoje,
porque esses textos são de depois. O bom seria se Sartre mesmo pudesse responder, ou pelo menos participar desse debate, porque aí eu teria que dar voz a ele e, claro, a partir desses trabalhos que eu lamento profundamente de expressar a minha ignorância, sobretudo se tem um trabalho do Brasil, esse Gilberto Velho, claro que eu vou querer lê-lo para entender. Luciano, só uma adenda, eu concordo, estou satisfeito com a tua explicação, né, que foca Sartre. Só um detalhe pequeno, já que você vai publicar depois uma série de artigos, que tem um conceito bem específico que você usa e que isso, um artigo talvez possa ser notado, que lugares da memória, que Pierre Nora, né, é um autor que fundou esse conceito, né, dizendo, bom, a memória cada vez se perde mais, fala do século XX, na contemporaneidade, então se constroem lugares da memória. E você tem um pé de página, se não me engano, número 12, onde há lugares, por exemplo, na Argentina tem a ESMA, né, a Escola de Mecânica da Armada, onde se torturava e se construiu um museu da memória. Então, só isso me chama a atenção e talvez não sei como você vai resolver com o Luciano na publicação, porque é um conceito muito específico desse autor e você usa em outro sentido, né, sartreano. Então, não sei como você vai trabalhar, mas eu chamo a atenção para isso. Certo. Eu não sei, eu espero que você me encaminhe a referência bibliográfica e eu vou lê-lo e vou inseri-lo, se conveniente, claro. É conveniente, você já está dizendo. E esses artigos, eles da você, então isso vai certamente aparecer não só no resultado final, né? Mas eu conto com isso, professor, porque eu estou tentando anotar e não estou dando conta de anotar tudo. Mas e não apenas esse, mas o autor brasileiro também. Depois eu te passo por e-mail, né? Te passo. A Joana conhece, já me falou aqui, você vai, bom, mas agora não é hora de você dizer que já conhecia, tivesse me dito. Mas não é nenhuma objeção, é só uma curiosidade. Não, mas é fundamental, não apenas que eu tenha feito o esforço para delimitar, de modo a não misturar, porque é difícil você levar o Sartre para debater com a psicanálise ou a psicologia contemporânea. Assim como Merleau-Ponty não tinha acesso a um monte de coisas que se soube desde que eles morreram, né? Já vai aí meio século. E, por outro lado, também é importante porque recoloca o debate do Sartre nesse ambiente mais amplo de debate que eu talvez tenha por... não é medo que o Descartes utiliza, né? Ele usa... enfim, tomei cuidado demais de não aprofundar, ou pelo menos não abrir muito o leque, né? Talvez não tenha sido efetivo, mas o recorte era justamente falar do ponto de vista do Sartre. E, de novo, é isso que eu vou alegar em respeito à sua segunda questão ligada ao marxismo. Sartre não conversa com Marx diretamente. Em alguns momentos, ele vai dizer um certo marxismo. Em outros momentos, ele vai dizer marxismo ortodoxo. Então, o que ele está como alvo, né, ou pelo menos quem começa o debate não é o é o próprio marxismo, é o Lukács, que é o principal, não é o único, tá? Mas é o principal autor que efetivamente foi escalado, né, pelos comunistas para mostrar que a tese do Sartre era uma tese burguesa, fundada nos valores burgueses e etc. Em razão disso, é importante matizar que a leitura do Sartre, se você pegar, e não apenas esse que você leu, mas outros aspectos do marxismo, Sartre teria muito mais a ver com a tese marxista, como ele anuncia, sem fazer o trabalho técnico detalhado de mostrar. E eu digo que ele não faz esse trabalho porque questão de método é o texto que antecede ali a crítica da razão dialética. E Sartre diz ali com todas as letras, e isso é importante de ser demarcado em relação ao marxismo. Ele diz, o marxismo é a filosofia insuperável de nosso tempo, o que significa que o único meio de compreender o jogo da história e do próprio capitalismo passa pela tese marxista, né? E Sartre fala isso apoiando o marxismo, o Marx,
em oposição ao Hegel, ao idealismo. Ele tem o Brunswick para combater, ele tem autores lá que ensinaram, né, a filosofia para ele, para a sua geração, que ele chama de ideólogos. Então, ele dá todo o crédito ao marxismo. Ele diz, ele está falando dele e do grupo, né, os existencialistas, segundo ele, nós éramos provocados à distância, sem sequer o saber, por essa filosofia, que é insuperável de nosso tempo, ou seja, enquanto houver capitalismo, segundo Sartre, a única aproximação adequada da história é ainda a aproximação marxista. Mas ainda assim ele diz, o marxismo ficou parado. O que significa que, até onde eu me lembro, a tese do marxismo leva necessariamente a um possível comunismo. E é aí que entra a crítica do Sartre, a noção de totalização. E o curioso é que o primeiro Lukács, fala em totalidade destotalizada. E essa é a tese do Sartre na crítica da razão dialética, que ele se opõe. Então, aí a gente tem um debate que mostra um pouco que, além de... além de estar situado e ter que considerar as questões políticas da época, a gente tem que pensar nesse contexto que Sartre recusa o Prêmio Nobel de Literatura, que o Sartre fica do lado dos argelinos, que o Sartre fica do lado dos revolucionários do mundo inteiro, seja de Cuba, seja do Brasil, enfim, a gente tem uma série de posturas que estão Cuba, né, os textos dele sobre Cuba, mas a gente tem ali um debate situado, por exemplo, a razão de ruptura do Sartre com o Merleau-Ponty, e tem lá as cartas da Marlene Chauí, né? Tem um texto clássico já da Marlene Chauí sobre essas cartas de ruptura do Sartre e Merleau-Ponty. Tem esse fundo político. Né? A invasão soviética da Hungria faz com que eles se afastem intelectualmente, como amigos, etc. Logo depois Merleau-Ponty morre, mas o fundo disso é totalmente político. Então, era um tempo de homens partidos. E nesse sentido, o que eu quero dizer com tudo isso é que quando a gente pega a crítica do Sartre, é preciso dizer que ela não, ao marxismo, que ela não se direciona diretamente a Marx, no sentido forte, mas ela se volta diretamente ao marxismo, que estava expresso, em grande medida, pelo Partido Comunista Francês, que, por sua vez, seguia a orientação, quer dizer, isso é tudo a história da época, a situação da época, seguia a orientação do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso vai aparecer em vários momentos, e é em razão disso que a gente vai ter críticas ao marxismo que não se aplicam a Marx, mas que se aplicam não apenas ao que se convencionou chamar de socialismo real, né, que são as experiências inspiradas naquilo que o Marx propõe como doutrina, e de novo nós temos uma doutrina que naturalmente formaria duas classes absolutamente separadas, e essas classes, num dado momento revolucionário, a maioria, né, a ditadura do proletariado, e por fim, esse mundo que seria chamado de comunismo, onde a noção de propriedade deixaria de existir. Nesse sentido, a gente não tem uma crítica do Sartre. Se a gente pensar o reino da liberdade, é algo muito equivalente ou parecido com aquilo que é proposto como comunismo, como resultado final. Todavia, para aí chegar, como fazê-lo? A gente invade a Hungria e impõe pelas armas o socialismo, vai ser assim a revolução. Sartre vai se opor a isso. Tanto que ele diz a um dado momento que um anticomunista é um cachorro, quando ele está defendendo o comunismo. Mas chega um momento dele dizer, não é mais possível sequer ser companheiro de caminhada dos comunistas. Eu exploro muito a experiência Piteste no meu pós-doutorado de 2016, que foi publicado em 2018, e ali a gente vê um processo de reeducação extremamente violento, que em qualquer encaminhamento da filosofia da liberdade seria criticável. Eu diria até, se você pensar do ponto de vista da mera racionalidade, não precisa nem dar o passo humanista, seria inaceitável. Então, a gente vai ter uma coisa situada em que Sartre tem toda a reverência ao marxismo, ele diz que é a filosofia insuperável de nosso tempo, ele diz que ela provocou à distância o que ele passa desde aí a chamar de idealismo. E ele chama de idealismo o próprio existencialismo, a filosofia que ele desenvolve. E ele diz, esse idealismo, que é provocado pela filosofia insuperável, porque ele mostra essa ligação em questão de método, que é a parte que antecede a crítica da razão dialética, essa ligação, ela tem um ganho de ambas as partes.
Ou seja, o que Sartre quer com o marxismo? Levar a liberdade para a mecânica ou para a aritmética ali, que é a teoria, né, de um mundo que encaminha para um desenvolvimento absurdo do capitalismo, que romperia em classes absolutamente distintas a ponto de haver uma revolução. E olhar para o mundo nos anos 60 já meio que dava um pouco de desconfiança disso. E olhando hoje, ainda muito mais, né? Que o Marx tenha, como Sartre diz nesse trecho que antecede a crítica da razão dialética, que ele tenha supervalorizado a dialética da história naquilo que ela já tinha revelado, sem colocar nessa equação a liberdade. Porque quando coloca na equação a liberdade, a gente percebe que a experiência do nazismo não significou muito. E, independente da memória que se faça, você vai encontrar jovens alemães nazistas. A gente tem no Brasil, independente de todo o esforço libertário e etc., alguém que afirma a necessidade de um partido nazista, por que não? E assim por diante. Então, o que Sartre coloca é que a história, o que ele propõe, é que a história não vai ter, como na epígrafe, meramente, eu já vou passar o terceiro tema a partir daí, a produção da vida como aquela que vai definir os rumos da história, mas tem muito de liberdade. E pode ser a liberdade do imperador, sei lá, do Dom Pedro, mas pode ser do Nero, lá em Roma, pode ser... Essa liberdade, ela atua na história do Napoleão, né? Essas pessoas, né, que incorporam valores, ou seja, incorporam uma centena, dezena, milhares, milhões de liberdades e levam a história, em macro-história, né, essa história pensada como dialética, a acontecer. Então, o que Sartre faz é dizer o seguinte, olha, existe um acordo um pressuposto, um acordo entre o existencialismo e o marxismo, desde que o marxismo admita a minha contribuição, né, a nossa contribuição, que é a liberdade. A liberdade precisaria entrar nessa equação. Ninguém está negando que sem alimentação, conforme eu disse antes, o Sartre ele era favorável a um socialismo com liberdade. E esse com liberdade é situado. Eu não estou dizendo que não há uma libertação quando o Marx propõe a libertação do operário em relação ao capitalista, isso não seja um processo de libertação. Só que Sartre, como não pensa isso do ponto de vista nem da história, nem da sociologia, em algum momento ele passa pela antropologia, mas como ele pensa isso do ponto de vista da ontologia, eu teria que dizer sartreanamente que o motor da história acaba sendo aquilo que ontologicamente é revelado como conflito originário. Ou seja, Sartre parte do princípio que todo homem e toda mulher é liberdade, o que significa que todos os homens e mulheres vão fazer escolhas situadas para serem no mundo. Ora, isso não pode ser desconsiderado, porque será a liberdade que vai estar nesse princípio. É livremente, segundo Sartre, que por mais que reclame da sua situação, o operário entra no ônibus e vai ao trabalho e pega o seu cheque no final do mês. O que Sartre ressalta aí é algo que foi muito mais elaborado pela Simone de Beauvoir, que é a participação necessária e insuperável do oprimido no processo de sua opressão. E Sartre, ao ressaltar isso não tem nada de negativo, é mostrar que a libertação também está sempre à mão, em razão de não ser um processo histórico, de uma dialética histórica determinista que define o futuro. Tanto que Sartre, nesse sentido, ele propõe algo na sua doutrina, que é diferente da doutrina marxista ou comunista, ele propõe algo diferente. Ele vai dizer que é em situação que a liberdade vai encontrar os limites e, a partir daí, vai se reconhecer como liberdade. E é por essa razão que ele... Não é que ele desconsidere a determinação social. Ao contrário, ele diz que a determinação social faz parte de um processo de hábito que é incorporado à liberdade, e isso faz com que as pessoas ajam livremente contra si mesmas ou contra a própria liberdade. Quando desconsidera a liberdade, haveria um determinismo, e aí o Sartre volta à cena, haveria um determinismo do tipo, eu não posso imaginar um futuro diferente, o futuro será o comunismo. Quando Sartre diz que a liberdade deve ser considerada na equação, ele inverte também o ponto
de análise. Ele diz o seguinte: não importa qual situação de sofrimento o homem e a mulher estejam submetidos, a situação, por ela mesma, não vai provocar em momento nenhum mudança alguma. Porque o que acontece nesses modelos é, na verdade, o estabelecimento de algo que é a liberdade. O quê? No capitalismo, ter riquezas. E as pessoas não buscam uma liberdade daquele sentido que o Sartre e mesmo o Marx pensa. O Hegel, todos os homens são livres ou ninguém o será. É uma liberdade que é pensada como alcançar o posto do outro. E isso é o princípio ontológico desse conflito entre os para sis. Não há possibilidade do ser para si se realizar, porque a realização seria impossível. O ser em si para si tudo junto. Seria a identidade consigo, eu sou o professor de filosofia titular, e a impossibilidade de permanência dessa identidade. Eu sou o professor se amanhã eu continuar trabalhando como coordenador, eu sou o professor se depois de amanhã eu continuar escrevendo, eu sou o professor se a semana que vem eu for dar aulas. É a minha escolha situada de continuar fazendo o que eu faço que me faz professor, e não algo que eu conquistei. Isso somado ao segundo aspecto, que é o fato de nenhuma situação, por deprimente que seja, ser móvel de mudança, mas a liberdade, aí é que entra a arte, a obra de arte. Ao invés de eu impor modelos de liberdade, eu, ao contrário, vou convidar as pessoas a se libertarem. Convidar como? Através da obra de arte, mas, sobretudo, chamando a atenção dessas pessoas para a sua situação. Porque será dessa situação que elas poderão ou não se libertar. Então, há uma divergência de fato, ela não é ligada diretamente ao marxismo, ela é ligada a um certo marxismo, que é justamente essa tentativa dos anos 60, 50, 60, em plena Guerra Fria, de combater tudo que não fosse comunismo. Então, Sartre vai ser pensado como inimigo, a ponto de na Rússia, saírem artigos, acho que chama Pravda, da revista, eu não me lembro os detalhes, artigos que questionavam seriamente o Sartre, dizendo que Sartre era um agente de propaganda do capitalismo. E, de outro lado, os capitalistas questionavam fortemente o Sartre, e não apenas os capitalistas, mas os fascistas lá italianos, franceses, desculpe, que tentaram, não apenas fizeram o plano e saíram para a rua gritando enforquem Sartre, no episódio da guerra da França contra os argelinos, mas, sobretudo, 2 atentados à bomba. Então, ele é atacado de ambos os lados. Né? Ele é visto como, pelo Foucault, por exemplo, como alguém que mistifica a história, ao mesmo tempo que ele está sendo, ou já tinha sido, né, vítima direta do Lukács. E o embate dele com o Merleau-Ponty, de novo, vai estar nesse contexto de posturas ligadas a esse processo histórico. Então, quando a gente situa, a gente vai ver muito mais um Sartre debatendo com compreensões do marxismo daqueles anos do que se colocando frontalmente ou mesmo indiretamente contra o Marx, como ele vai fazer com Hegel, como ele vai fazer com Russell, como ele faz com Heidegger, como ele faz, lamentavelmente, né, mas com o próprio Nietzsche, né? Embora eles tenham tanta coisa mais comum, a gente tem que lembrar que o livro do Nietzsche era visto como algo ligado, né, à ocupação e tal. Então, tem um certo preconceito, do qual o Sartre, mesmo sendo um libertário, não deixa de ser vítima, né, o homem situado, acontece ali de novo. A gente vai encontrar isso com respeito, por exemplo, à sexualidade, que por mais que ele e a Simone de Beauvoir tivessem um relacionamento, de certo modo, aberto, ele tem falas ou análises, ele faz análise da mulher frígida, então é um homem situado e tal. Isso sempre matiza um pouco, e isso é o melhor que dá para dizer, não só com respeito a não tratar da questão da memória social, dessas pesquisas, mas também desse ponto de vista unilateral, que é o ponto de vista do Sartre. Não dá para botar ali, ou pelo menos não daria, por mais que fosse prazeroso fazê-lo, botar ali esses debates todos. Eu explorei um pouco esses debates no... Você até falou do mestrado, mas na verdade foi no doutorado, nesse livro, A Filosofia de Sartre entre a Liberdade e a História. E esse tema eu trabalhei ainda com o Bento Prado Júnior, e o que eu tentava mostrar ali era justamente isso, que de maneira situada, a gente pode compreender um Sartre que é, sim, um socialista, mas um socialista que pretende que o socialismo seja democrático naquilo que a burguesia entende de democracia, né? Porque é necessário toda essa base existencial, ainda que haja ricos, mas não precisa de haver ali o
corte, né, absoluto, que é proposto pela Revolução, só que, de outro lado, não se trata de um mero reformismo, né? Trata-se de mudar. E mudar como? A partir da situação que é inaceitável, propor um futuro diferente. Agora eu pego um exemplo dos que eu já utilizei enquanto eu respondi ao professor Adelmo. A luta das mulheres. É uma luta paulatina, que dura mais de século, mas que ainda assim obtém resultados. O que a gente vê é a liberdade das mulheres sendo respeitada, ou pelo menos processos legais e sociais de respeito. Então, isso é construído historicamente. Então, se a gente pensasse uma sociedade em que a democracia fosse mais direta do que representativa, a gente já cumpriria uma parte da proposta do Sartre, que é com liberdade, porque não há liberdade. Só que o outro lado desse com liberdade seria o socialismo, ou seja, seria necessário que, por algum meio, e esse meio não precisa ser necessariamente a revolução, embora Sartre defenda a revolução, e não apenas a revolução, ele tem textos para defender atos violentos de pessoas que agindo contra... Desculpem, pessoas que agindo contra o Estado autoritário, inclusive durante a ditadura no Brasil, lutaram, né? E sonharam um futuro diferente. E se a gente olhar com a lupa, a história do Brasil, foram essas lutas pela redemocratização, apesar, né, deles terem anistiado criminosos, né, de ambas as partes, mas sobretudo os criminosos ligados ao Estado. Mas quando a gente tem esse momento de redemocratização, a gente tem um mundo que é a partir daquele insuportável dos anos finais da ditadura, que até tem lá um episódio, né, do Rio Centro, que eles iam fazer um atentado para sustentar mais um pouquinho no poder. Então, a gente vai ter ali um Brasil que é sonhado. E a Constituição Cidadã de 88, promulgada em 89, ela é isso ainda. E quando a gente tem embates hoje, né, de políticos de extrema-direita para combater aspectos disso, o que a gente está tendo de novo é essa história, essa liberdade acontecendo. Enfim, é sempre importante a gente notar que, em algum aspecto, Sartre tinha razão, a história ela não é compartimentada, e, sobretudo, como é que essas pessoas suportam a sua situação de vida comendo pé de frango, como teve um momento no Brasil? Elas suportam porque elas são incapazes de projetar, porque é o projeto, efetivamente, que realizaria, segundo Sartre, esse mundo diferente. E esse projeto se realiza intergeracionalmente, ou seja, eu uso o exemplo da luta das mulheres, porque isso é intergeracional. Quando você tem hoje mulheres que têm uma postura altiva, de igualdade, etc., com os homens, o que aconteceu foi uma luta que elas tiveram, porque ninguém liberta o outro porque é bonzinho. Não me venham com a história da Santa Princesa Isabel, porque ela assinou um papel que está pautado no desinteresse do apoio dos cafeicultores e numa luta de interesse de industriais. Então, é isso que justifica essa abolição da escravatura e não uma atitude individual. Então, aí o Marx vai ter muito mais razão, é um jogo dialético da história, não necessariamente, porque é livremente ou em razão de sua liberdade que os proprietários vão expulsar os negros e vão criar polícias para mantê-los em seu lugar. É uma frase de uma música do Racionais, né, do Mano Brown. Então, o lugar, né, será que eu deveria ocupar esse lugar? Então, enfim, e vão combater a capoeira, vão combater a Umbanda, vão combater o samba, vão combater tudo que é ligado a isso. E isso é também ato livre dos que são ligados ao Estado, né, de manter algo que preserva a sua liberdade, a liberdade das pessoas brancas de fazerem um concurso e não ter cotas para aquele concurso, seja para ser estudante, seja para ser concurso para trabalho, né? Você tem ali, e não apenas com relação à negritude, mas com relação a pessoas com problemas de físicos, etc., e mesmo LGBT. Então, é uma luta que a gente vê acontecendo na história e que o que explica, o que unifica, não é a produção meramente da vida, né? Aí eu recorro de novo a uma música dos Titãs, mas a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Então, é essa necessidade mais ampla, que é da liberdade, que não é apenas de se alimentar e continuar trabalhando e ter um lugar, né, com um CEP para se esconder, mas de dar um passo além. Então, Sartre, ele chama todos esses assuntos.
e os leva para dentro do debate marxista, sem, contudo, abrir mão em momento nenhum do princípio, que é o socialismo. Então, Sartre ele se apresenta como esse socialista, mas que vai defender a liberdade, né? E, nesse sentido, eu concluo essa parte do Marx, lembrando que eles falam de pontos de vista bem diferentes. Quando Sartre desenvolve sua filosofia, ele parte da fenomenologia, é uma metodologia nova, etc, etc. Essa metodologia nova, inovadora, permite acessar o ser, é isso que importa, em Husserl, apenas. Porque uma vez isso estando disponível, o Sartre se volta para o Heidegger. E o Heidegger diz, claramente, que se eu posso me voltar para o ser, eu posso me voltar para o ser que eu mesmo sou. E é a partir daí que a filosofia do Sartre tem o seu ponto de partida. Tanto que quando Gerd Borrheim diz que Sartre parte da consciência, ele tem toda a razão. Sartre mesmo diz, é necessário partir de um ponto de partida seguro, igualzinho o modelo do Descartes, do cogito, mas Sartre diz também que é necessário partir desse ponto seguro, partir da consciência, com a condição de poder deixá-la. E esse deixar a consciência já acontece nos primeiros movimentos do ser e o nada. Aquele processo de busca do nada é, na verdade, para buscar em nós mesmos um processo de nadificação que faz com que o mundo fenomênico se revele. Então, Sartre ele vai ter uma postura no nível heideggeriano. O que se revela é o próprio ser, mas ele não se revela a qualquer ser, ele se revela a um ser também. A gente tem lá no Heidegger o questionado, o perguntado e o interrogado, né? Que unifica, a partir da questão sobre o sentido do ser em geral, no Heidegger, a investigação que ele mesmo faz lá nos vários parágrafos, né, que vão circularmente repetindo a colocação da questão do sentido fundamental em vários níveis, né, da existencialidade, que ele vai chamar de existencialidade. E Sartre, se servindo disso, e eu creio, o Merleau-Ponty também, vão utilizar esse método, mas com outra intenção. Outra intenção qual? Aquela que já se move num ambiente bergsoniano, que é francês, que é de Paris, e que tem questões próprias. Então, quando Sartre está falando da liberdade, a liberdade não é aquele esvaziamento e aquele processo de várias purificações do Husserl. É essa liberdade situada, é o homem e a mulher escolhendo a roupa que veste, escolhendo o partido a qual se filia, escolhendo o tipo de sindicato, que é essa a temática da época. Hoje em dia isso é meio demodé, mas se você faz parte de um sindicato cristão ou de um sindicato comunista, então Sartre fala da liberdade assim, né, e não de uma subjetivização. Então ele vai seguir esse caminho, e isso é fundamental, porque quando a gente chega no debate dele com o Marx, isso precisa ser levado em conta. Precisa ser levado em conta que Sartre está falando do ponto de vista ontológico. E por mais que seja uma ontologia gerada e mantida à distância pelo próprio marxismo, como ele mesmo admite, o marxismo precisava de algo, e esse algo é justamente, na equação, considerar a liberdade. Porque sem a liberdade, o que a gente vai ter são esses fracassos históricos. O fracasso da ONU, que hoje é incapaz, que foi criado naquele período com objetivos bem claros, e é incapaz de impedir guerras. Ou o fracasso da ONU, se a gente pensar que havia um projeto ali de respeito e defesa da dignidade humana, que acontece como? O Brasil indo para Haiti, fazendo o que fez lá em Cité Soleil. A gente tem que pensar essa liberdade agora, né? E acho que isso vai exigir, assim como os debates com as pessoas que estudam Freud, vai exigir dar pelo menos um pouquinho o braço a torcer, os marxistas, e admitir que Marx tinha razão em muita coisa, mas numa, pelo menos, por enquanto, a gente pode dizer claramente que ele não tinha razão, que é o estabelecimento de subclasses, cada vez mais. Então, quem defende o rico da revolução socialista, da revolução proletária, somos nós que estamos nesse meio. E esse nós é gigantesco. Eu descobri esses dias que classe média no Brasil é entre 3 mil e 8 mil reais, o que nos coloca como professores na classe B. Né? A gente está na classe B, a classe C é isso, e depois tem a classe D, e depois uma classe E. E os ricos, quer dizer, esse punhadinho de pessoas, a gente está entre eles, ainda tem toda a classe B até chegar na classe A. E na classe A você vai eleger lá na ponta esses que são os que Marx entende como capitalistas, os donos de coisas gigantescas. Isso não aconteceu. Então, os freudianos, né, não tem que dar muito mais o braço a torcer. Mas no caso da crítica de Sartre ao marxismo, se naquela época isso gerava
toda essa cisânia, e Sartre acabou tendo inimigos, e próprio Merleau-Ponty, o Camus tem um fundo diretamente ligado às opiniões deles, a ruptura do Sartre com Merleau-Ponty, com Camus, tem o fundo, e o fundo as opiniões deles sobre a Argélia. Então, considerando isso, há algo, e eu ainda acho que há algo, sobretudo no nosso tempo, de Sartre a ser dito ao marxismo. Agora, daí a pensar o Sartre como uma alternativa substituto, de modo nenhum. Pois não, Camerino? Eu acho que a gente podia acelerar um pouquinho. Eu queria fazer um comentário aqui. O professor Adelmo, ele tinha me dito que tinha um outro compromisso, né? Não sei se tem a ver com a situação de saúde dele, né? Se vocês não se importam, se a gente puder liberar ele para o momento que ele precisar, né? Não sei se ele ainda pode continuar, mas poderia ficar a critério dele, né? Não tem prejuízo, ele já se manifestou. Luciano, o meu compromisso é 4 horas da tarde, 4 horas. Tá, então, mas eu não espero chegar até lá, não, tá? Até 4 horas eu estou aqui. Luciano, eu estou com relação a essa questão, né? Tem muito para falar, mas ficou claro a diferença de Sartre com o marxismo oficial, os diversos marxismos, com a letra do Capital, etc, etc. E acho que isso dá para pensar a atualidade. E acho que você desdobrou por muitos ângulos e foi bem além de minha proposta inicial, mas espero continuamos falando sobre isso depois. Isso vai acontecer com o Hegel também. É importante dizer que o Hegel do Sartre é o Hegel que vem via Kojève. Então, quando você pega um hegeliano estrito sensu, você acaba passando por esse processo. E o mesmo vai acontecer com a compreensão enviesada do próprio Nietzsche, porque existe um preconceito prévio para chamar o Nietzsche, enfim. E eu não vou perder a oportunidade de falar do amor, porque é nesse contexto, né, nesse contexto dessa consciência intencional, que Sartre pensa essas situações. Então, Sartre, ao desenvolver a sua ontologia fenomenológica, ele descobre que o mundo inteiro pode ser deduzido a partir de 2 modelos, e somente 2 modelos de ser. O em si, que coincide consigo, e o para si, que jamais coincide consigo. Então, o que acontece é que há um processo de luta, no sentido hegeliano, dessas liberdades, e que você não define previamente quem é o senhor e quem é o escravo, mas serão, né, as atitudes de cada um nesse processo de relacionamento que a gente poderia ter um equacionamento, né, das necessidades da liberdade. Todavia, a liberdade ela visa sempre ao infinito. Sartre diz que ao lado desses 2 únicos modos de ser, em si e para si, você tem mais de um para si, o que significa que existe o ser para outro. E toda vez que 2 para si, enquanto liberdade, se encontram, haverá conflito. Porque o único processo, ou modelo, ou possibilidade de relação entre eles ocorre a partir da negação. Então, é pela negação da sua liberdade que eu lhe defino como professor de filosofia, como especialista em Nietzsche. Só que você não se resume a isso. Uhum. E para você existir mundanamente, o outro é necessário, porque a partir desses papéis sociais que eu exerço e que são reconhecidos, como vocês me reconhecem como candidato a titular, que eu sou no mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso prescindir disso. É fundamental, às vezes, lembrar de 2 coisas, que nós nascemos no mundo já pronto, porque nós somos entronizados no mundo, então a gente vai ser inocente até criticamente, ou seja, reflexivamente, se voltar para os valores que defende, então, fundamental que todos nós fomos crianças, né? E em consideração disso, é importante lembrar que haverá sempre esse conflito, porque as liberdades tentarão se realizar a partir da liberdade alheia. Então, quando você gosta de uma mulher e ela não gosta de você, você tem um conflito de liberdades. Esse vai ser o modelo, em geral, mesmo quando ela goste. Se ela gosta e eles divergem em alguma coisa, haverá a necessidade de um ceder. Alguém tem que ceder. E essa cessão cria a necessidade de olhar para o fenômeno do amor. Quem que está no alvo é o cristianismo. O cristianismo propõe o amor como alternativa e salvação. E todas as pessoas poderiam ser salvas por esse amor abstrato.
que, em tese, demanda você tomar um tapa na cara e tomar o outro, oferecer outra face, que te demanda ter uma obrigação com desconhecidos, e assim por diante. Então, considerando isso, para Sartre, eu já lhe passo a palavra, Federico, para Sartre, o amor é impossível de ser realizado, porque ele sempre vai redundar em sadismo, que é quando a minha liberdade vence e a outra perde, ou em masoquismo, que é quando eu admito que o outro, então vai haver sempre esse embate entre as liberdades, e por isso, né, ontologicamente, o amor é realizável, o que significa que não vai haver aquela pacificação, porque eu simplesmente amo. Ela deverá ser imposta pelo conjunto das liberdades, né, para passar uma resposta mais resumida. Desculpa, Oscar. Não, porque eu imagino que você vai se estender falando sobre o amor, mas me permita pegar um café antes disso? Ou, não sei, Luciano. Eu gostaria também de ir ao banheiro. Se pudesse fazer uns 5 minutos, eu acho que seria de bom tom. Bom, sobre o amor, eu só tenho que lamentar que, sim, sartreanamente falando, o amor não é uma alternativa, porque ele sempre vai redundar nessa imposição de um dos lados. E aí, sartreanamente falando, é muito mais adequado a gente pensar lá o ensaio sobre a cegueira. Se o cristianismo for aplicado e a gente cair na armadilha cristã, que é o amor, o que vai acontecer é o domínio desse mais forte, sem ser o mais forte. Na verdade, o Nietzsche passa a ter razão, e o ressentido, a ressentida, vão dar o tom da conversa e da própria história. Só que Sartre tenta outras possibilidades também, ele não critica apenas o amor, ele tenta outras alternativas, o próprio socialismo, né? Porque o amor levaria ao reino dos céus, o socialismo levaria ao comunismo, e o capitalismo, né, pelo menos na sua proposta inicial, deveria equilibrar e fazer uma vida satisfatória para todos e todas, o que é absolutamente falso. Então, é nesse sentido, mas é um sentido teórico, né? Porque por mais que Sartre apareça como frio e etc., quando ele tem um livro gigante assim, Cartas ao Castor, que são as cartas que ele escrevia para Simone de Beauvoir, e você vê ali que existe um romantismo meio burlesco, mas enfim, não se trata de negar a prática, porque vamos pensar o caso religioso, é a mesma coisa, Sartre nega, Deus não existe, mas o fenômeno religioso existe. O amor não é alternativa, mas fenomenologicamente as pessoas investem no amor como alternativa. Não é alternativa para a sociedade como um todo, não é alternativa para a história, é alternativa para indivíduos. Mas aí já é outra conversa que entraria no ambiente da psicologia. Valeu. Bom, vamos então tomar o café? Obrigado, obrigado. É possível a gente fazer um intervalo maior? Não sei, meia hora, por exemplo. Decidem, eu estou aqui à disposição, qualquer tempo, vocês com puderem. intervalos. 1 hora? Não, meia hora, uns 40 minutos. Meia hora está bom. Podemos ficar com 12h30? Seriam 20 minutos. 20 minutos. Eu acho que eu não consigo, eu preciso tomar as providências aqui, eu estou sem energia elétrica. Sim. Tá bom. Pode ser? Posso dar uma notícia? Acabou de sair a nota do curso e o curso ganhou 5. E eu abri sem querer aqui, que eu estava no... Notícia maravilhosa. Parabéns. Maravilhosa. Que ótima notícia. Gente, eu fiquei muito preocupado. Daqui a pouco. Bom, até daqui a pouquinho, vou comemorar. Já como é uma questão ligada ao momento antes do intervalo, bom, sobre o amor, é lamentável, mas resume-se aí, é uma crítica ao cristianismo e à falácia que é o amor como meio de superar esse conflito originário. Ele vai estar sempre submisso à liberdade, então ele sempre vai redundar ao sadismo ou masoquismo, essa é a tese do Sartre. Mas falando agora de uma coisa mais interessante ou mais importante, naquele trecho em que o Sartre se refere eu me refiro, né, ao texto do Nietzsche que pensa o corpo como uma grande razão. Isso. E, claro, a consciência, ou o entendimento, ou seja o nome que se der a essa outra parte mais subjetiva, como se fosse algo pequeno nesse universo inteiro. E eu notei que você sugeriu, quando falava ainda do marxismo, se não teria algo prévio à vida. A esse respeito, é bom lembrar a pesquisa do Renaud Barbarat, lá na França, né, na Sorbonne. Ele está desenvolvendo algo uma filosofia dele mesmo, né, que debate com Merleau-Ponty, até com Sartre e tal, afirmando a vida como esse princípio que direcionaria
não de maneira tão determinista, mas que direcionaria a existência. No caso de Sartre, não. A filosofia dele parte da consciência absoluta, conforme eu disse, quando eu ainda falava do Gerd Borrheim, mas com o pressuposto de que seja possível sair. E Sartre faz isso no momento inicial já do Ser e o Nada. Ele está falando do mundo e da relação que se tem com o mundo. Mas é curioso quando se pergunta do ponto de vista da memória, porque em Sartre nós vamos ter uma tese que eu descobri que não é algo de uma alucinação do Sartre, até porque eu tive acesso a esse livro, a capa do livro, né? Le corps n'oublie rien, uma coisa assim, n'oublie jamais. O corpo não esquece nada. E esse é algo para pensar o trauma como corpóreo, motor, exatamente aquilo que Sartre pensa como hábitos, né? Ethos. Ele vai usar esse termo antes do Foucault e de uma maneira bem específica, que é como se o corpo trouxesse uma memória, essa memória que ele não esquece, e isso tivesse, e fosse além ainda da infância. Porque eu posso entrar na adolescência com uma série de aspectos e questões a meu respeito que eu desconheço. Eu só poderia chegar a esse conhecimento fazendo terapia. Então, a mera reflexão talvez não fosse suficiente, mas é evidente que pessoas que são codependentes vão, a um momento da vida, descobrir a codependência. Eu uso o exemplo da ludopatia, que é o exemplo que o Sartre utiliza do corpo do jogador que joga, antes do jogador se dar conta, socialmente, que é viciado em jogo, e que é a liberdade dele que vai forçá-lo a não jogar, ou jogar, ceder, da próxima vez que ele passar na frente do balcão. E eu achei bonita a referência ao Nietzsche, porque quando Nietzsche pensa a corporeidade, como essa grande razão, em Sartre, ela não é corporeidade no sentido biológico ou meramente fisiológico, etc. É uma corporeidade que engloba aspectos, certamente falando, da consciência. Daí a diferença dele com o Freud, o fato dele insistir numa psicanálise que é também horizontal e vertical, como é a do Freud, ou seja, uma psicanálise que considere a situação na constituição dessa subjetividade, e tudo isso é a minha aposta. Em Sartre se funda, se estabelece a partir do corpo, da corporeidade, mas não aquela corporeidade meramente que é em si, que é a corporeidade que despreza, de certo modo, a ação da liberdade. É sempre essa liberdade e essa escolha que vai compor essa corporeidade, inclusive. Então, a obesidade é uma memória de escolhas livres de comer muito, bem nesse sentido quase mecânico, né, se pensar esse exemplo, mas, claro, existem sutilezas que vão mostrar que, em sociedade, nós estamos sempre sujeitos a essa constituição do que nós mesmos somos, da própria corporeidade, e que isso não é um processo meramente biológico. A nossa aparência é dedutível de escolhas, mesmo não sabidas, né? E, sobretudo, quando adentra o plano dos problemas mentais, das síndromes e etc., Sartre vai alocar isso nessa corporeidade. E essa é uma tese assim, bastante interessante no horizonte de debate do evento ao qual você se referiu lá no começo, que eu estava voltando de Curitiba, não, era de Florianópolis, e o evento era o Colóquio Internacional sobre Sartre. E a minha ideia é justamente essa, né, de explorar, digamos assim, o Sartre, mas o Sartre a partir desse debate com a psicologia, e no caso, em Sartre, não há uma memória, um lugar, de certo modo, a corporeidade é esse lugar, então a ideia é explorar isso, e isso se a gente pensar a corporeidade como o que é tornado memória ao longo da existência, vai cumprir o papel que tem lá no Nietzsche, o corpo como grande razão, né, como aquele que está, mas que não determina, porque ao fim e ao cabo, lá no final, quando você olha para trás, cada coisa, inclusive que envolve a própria corporeidade, demandou uma escolha, e isso poderia desenvolver mais, mas só para não deixar passar em branco uma questão fundamental que você levantou a respeito dessa relação com o Nietzsche. E eu encontro muita coisa do Sartre, a crítica dele ao cristianismo, etc., tem ecos nietzschianos. Todavia, não há muito referências diretas ou aproximações que o próprio Sartre fez, elas são sempre indiretas ou críticas, mas se olhasse mais de longe, a gente percebe uma concordância muito grande entre vários aspectos da filosofia. Mas é um breve comentário, só para não deixar passar em branco a sua questão, eu encerro aqui. Não tem microfone. Não, eu gostei de tua apreciação, esclarecimento, né? Eu sei que Sartre não vai pensar num corpo-objeto, o corpo dos biólogos, o corpo dos médicos, o corpo cartesiano, né, por excelência,
Mas é interessante que, para Nietzsche, todo corpo é consciência, né? A consciência, né, no dedo, né, na língua, no dedo, há pontos de consciência. Nesse sentido, acho que é uma diferença de interpretação, mas nunca é um corpo objetivado, né, mecanizado, é um corpo animado. E sempre está esse paritário, né, o fluxo proteiforme, né, esse corpo que é muitas consciências. Você, né, Luciano, não é uma identidade, né, como Oscar, Federico, né, Joana, outro Luciano. Nós somos uma multidão, uma matilha, que é corporal, né? Que isso não tira a consciência, né? Nosso corpo tem consciência. Por exemplo, se a gente começa a digitar agora, a gente nem sabe onde está A, S, D, né? Já é o dedo que sabe. Mas eu acho que só queria esse esclarecimento, né? Eu acho que a gente tem muito para trocar, mas fico satisfeito nesse ponto, viu? Também do amor, acho que você deu conta, né, da leitura sartreana. Então, e fiquei muito satisfeito também com a análise do materialismo dialético. Então, Luciano, Oscar, né, agradeço esses esclarecimentos, né? Fico muito satisfeito, viu? E espero continuar falando sobre essas questões, sobre Nietzsche, sobre Marx, sobre o amor, né, também. Eu também espero e fico grato. Então, nós vamos